Paz do Senhor, irmãos. Amém. Espero que realmente Deus esteja falando com você nesses dias e que você possa realmente ser tocado pela palavra. Eu creio que o alvo do seminário não é fazer com que você tenha mais conhecimento da palavra. O alvo do seminário é que você tenha mais fome de Deus. Então eu quero já deixar isso para você aqui. Espero que realmente você esteja, no mínimo, em crise, né? Porque as minhas orações por você têm sido essa. E eu creio realmente que é da vontade de Deus que nós sejamos transformados. E nós falamos na aula passada, no primeiro bloco, né, nós encerramos o primeiro bloco e falamos sobre a necessidade de regeneração do homem, começamos falando sobre isso, falamos da revelação do homem triuno e da revelação de Deus. Então, esses princípios de revelação, eles vêm justamente para despertar, não é isso? O nosso espírito, para que nós possamos enxergar através dos olhos de Deus e compreender a palavra de Deus. Mas é importante que você entenda uma coisa, que a revelação, ela tem que ter um resultado. E nós vamos estar falando, continuando esse assunto, mas eu gostaria de já deixar isso claro para você. Qual é esse resultado da revelação? Pelo menos 3 aspectos precisam ser vistos na sua vida, que é a manifestação dessa revelação. Primeiro é a fé. Revelação gera fé. Segundo, a revelação ela gera vida. E terceiro, ela gera mudança de vida. Então hoje nós vamos falar sobre andando no Espírito. Andando no Espírito está no segundo bloco, como eu apresentei para vocês aqui na primeira aula. E nós vamos falar também de 3 aspectos dentro desse tema, andando no Espírito, que é andar por fé, andar pela cruz e andar no sobrenatural. Vamos falar separadamente. Hoje nós vamos falar sobre andar pela cruz, tá certo? Mas eu quero que você entenda uma coisa. O próprio princípio de andar pela cruz é fruto de revelação. Por quê? Porque uma das coisas que a revelação gera é fé. Por isso que eu tenho orado por você. Para que você possa, como eu disse, no mínimo estar em crise. Se você não está em crise, então você vai entrar. Porque a hora que você estiver em crise, você vai lembrar de mim e falar, isso deve ser a oração da pastora Márcia. Por quê? Porque através de situações é que você vai aprender a exercer a sua fé. E é através de situações que você vai aprender a andar no Espírito. E é através dessas situações e das suas respostas que você vai perceber a manifestação da revelação. Porque aí você vai crescer. Não adianta você ter conhecimento, você precisa ter essa palavra viva na sua vida. Então não pense que você já sabe andar por fé, porque talvez você sabe andar num nível de fé. Deus quer levar você para um nível mais alto. Amém? Feche os seus olhos onde você está e eu quero orar por você nesta hora. Pai, quero colocar cada um desses alunos agora diante do Senhor. Ó Deus, que toda resistência na mente, ó Deus, que todo empecilho, todo bloqueio, tudo aquilo que está, Senhor, dificultando a ação do Teu Espírito, seja agora anulado em nome de Jesus. Quero orar, ó Deus, pelo Espírito de revelação, pelo Espírito de entendimento, para que o Senhor, de fato, abra os olhos e que o coração deles seja terra boa para receber a palavra, que eles sejam transformados. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém? Então vamos lá. Amém? Nós vamos estar falando hoje sobre o nosso tema, andando no Espírito, ok? Então, andando no Espírito fala de 3 princípios básicos. E o primeiro deles é andar em fé. O segundo é andar pela cruz. E o terceiro, andar no sobrenatural. Nós vamos falar separadamente, começando pelo primeiro princípio, que é andar por fé, tá certo? Mas antes de nós entrarmos nesse princípio, andar por fé, vamos ler Romanos 8, 4, 8, tá certo? Pega a sua Bíblia, como eu disse para você, é importante que você tenha a sua Bíblia, é importante que você anote, que você siga, porque quando você lê na Bíblia, sabe, você tem já um impacto visual com a palavra. Então é tão importante que você tenha a sua Bíblia, que você esteja usando durante as aulas, mesmo que os versículos estejam sendo projetados, ok? Então, Romanos 8, 4, 8 diz assim, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha, quem somos nós?
todos aqueles que foram regenerados, que agora têm o seu espírito vivo para Deus, que já receberam o Espírito de Deus no seu espírito. Então aqui Paulo está falando que nós não andamos segundo a carne. Então eu não ando mais de acordo com a minha mente, com as minhas emoções, com a minha vontade. Eu não ando mais de acordo com os desejos carnais do meu corpo. Eu ando de acordo com o meu espírito. Então aqui há uma afirmação. Mas eu quero colocar isso aqui para vocês. Isso aqui é de fato um fato espiritual. No mundo espiritual é um fato. Mas na realidade, na experiência, ainda não é. Tá certo? Então, você de fato, você anda segundo o Espírito, mas nem sempre na sua experiência isso é uma realidade. Então, você precisa aprender a fazer com que isso aqui se torne realidade na sua vida. Ok? Então, nós vamos então estar começando falando sobre o princípio de andar em fé. Então, qual é o conceito de andar em fé? Aprenda esse conceito. Não apenas porque vai cair na prova, tá certo? Mas porque isso vai te dar uma direção. E é muito importante quando você tem um conceito, porque você tem clareza daquilo que você deve fazer e de como aplicar esse princípio na sua vida, tá certo? Então, o que é andar em fé? Andar em fé é andar no trilho da palavra de Deus. Fala isso então. Gostaria que você falasse primeiro, repetisse isso. Vamos lá? Andar em fé é andar no trilho da palavra. Isso mesmo. Então agora você vai falar isso para a pessoa que está perto de você, do lado ou atrás, ok? Andar em fé é, repete isso porque é importante. Então andar em fé é andar no trilho da palavra. O trilho é aquilo que nos dá direção. O trilho, ele faz um curso para nós, tá certo? Então, o nosso curso, ele já está todo determinado, porque é o trilho, é por onde nós vamos seguir. Agora, a palavra de Deus é esse trilho. Então, eu não tenho que exercer fé em coisas que Deus não disse, mas apenas naquilo que Deus disse, porque esta palavra é um trilho, ela vai me guiar. E à medida que eu andar por esta palavra, eu vou aprender a andar no Espírito. Por isso que eu disse para você, nas aulas anteriores, que você precisa aprender a orar a palavra e você precisa aprender a declarar a palavra. Porque à medida que você exercita o seu espírito, orando a palavra, à medida que você renova a sua mente, declarando a palavra, aplicando essa palavra na sua vida, você então vai vendo com mais clareza o trilho à sua frente. E você então pode permanecer exatamente nessa direção. Então, entenda uma coisa, quando nós falamos de andar no Espírito, nós estamos falando de um processo, tá certo? Então, o processo de andar no Espírito, você vai aprender. Como que uma criança aprende a andar? Ela simplesmente um dia levanta e resolve, começa a andar? Não. A criança, ela começa a engatear, depois ela fica em pé, vai segurando nas coisas, né? Depois ela começa a andar, às vezes ela cai, vai levar muitos tombos, não é isso? Mas ela vai aprender. Vai chegar no momento em que ela vai andar em pé e depois vai correr. E isso fala de um processo. Na vida cristã é semelhante. Assim como os pais ajudam, ensinam os filhos a andarem, nós, como pais espirituais, também vamos ensinar os nossos filhos espirituais a andar no Espírito. E o alvo desta matéria é isso, é que você possa realmente aprender a andar com Deus. Andar no Espírito é andar com Deus. Agora, lembra de uma coisa, quando você anda com alguém, essa pessoa é que te leva, essa pessoa é que te conduz. Portanto, andar no Espírito significa que você vai ser guiado pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus que já está habitando em você. Então, aprenda a declarar, toma isso por fé na sua vida, Romanos 8, de 4 a 8, pega esse versículo, declara isso na sua vida, tá certo? Porque aqui nós estamos, deixa eu ver se eu coloquei aqui para vocês esse versículo. Ok. Nós lemos aqui, Romanos, só uma parte dele, tá certo? Mas eu gostaria que você pegasse esse versículo, todo ele, e pudesse aplicar na sua vida. Porque andar no Espírito é o contrário
de andar na carne. Por isso que aqui em Romanos 8, de 4 a 8, diz assim, que nós não andamos segundo a carne, mas nós andamos segundo o Espírito. E continua dizendo que os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Por quê? Porque o pendor da carne dá para a morte. Ou seja, o desejo, a vontade, a inclinação da carne é morte. Morte para o nosso espírito, apaga o nosso espírito. Não nos deixa insensíveis a Deus. Mas o do Espírito é vida e paz. Percebe, então, como que é totalmente diferente esses dois caminhar na vida cristã? Você pode ser salvo e andar na carne. Você pode ser salvo e andar no Espírito. Tudo é uma questão de você aprender, ok? Então, nós aprendemos a andar pelo Espírito. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. Andar em fé, então, é andar no trilho da palavra, porque a palavra nos ensina a andar na direção de Deus. Mas vamos, então, falar desses três aspectos aqui. Não basta nós falarmos de andar em fé. Então, nós vamos colocar 3 conceitos bem claros e eu vou estar aplicando aqui para você. O primeiro, o que é andar em fé? São 3 atitudes bem práticas na sua vida. Talvez você já ouviu falar delas, mas eu gostaria que você pudesse perceber situações na sua vida que muitas vezes você não percebe a necessidade de aplicar esse princípio. E por causa disso, muitas vezes você ainda anda segundo a carne. Então, andar em fé significa renunciar ao esforço próprio. Primeira coisa, abre sua Bíblia lá em Hebreus 11, vamos ler o versículo 6. Eu gosto muito desse texto aqui de Hebreus. Nós vamos ler alguns versículos aqui, mas eu queria ler apenas esse, número 6, tá certo? Então, Hebreus 11, 6 diz assim, porque de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, a primeira coisa que diz aqui é que sem a fé é impossível você poder se relacionar com Deus. Tudo começa pela fé. Então, o que é esse esforço próprio? Por que andar pela fé fala de não andar no esforço próprio? Porque o esforço próprio é uma vida baseada em obras, tá certo? E não em fé. Nós podemos ver, por exemplo, lá em Gênesis, nós vemos que Deus rejeitou a oferta de Caim, mas Deus aceitou a oferta de Abel. Olha, por que Deus não agradou de Caim? Entenda uma coisa, querido. Deus, ele não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de ofertas. Por quê? Porque a oferta tem que ser de acordo com o padrão de Deus. Então, Deus não faz acepção de pessoas, não. Mas ele vai fazer acepção, sim, na hora que aquele andar em fé e o outro não. Na hora que aquele filho anda no Espírito e o outro não. Por quê? Porque nós vemos aqui, Caim, ele não agradou porque era fruto de obras, não era fruto de fé. E muitas vezes nós temos esta atitude, não é isso? Nós vemos, por exemplo, queremos às vezes fazer a obra de Deus, mas queremos fazer no nosso esforço, da nossa maneira. É interessante nós vermos isso na vida de Moisés. Moisés, ele entendeu que ele era um hebreu e que ele precisava contribuir para que o seu povo fosse livre da escravidão do Egito. E ele então agiu no braço. Mas nós vemos que Deus rejeitou a ação de Moisés. Depois de um tempo em que Deus tratou com ele então voltou no Egito, mas aí ele voltou como? Ele voltou baseado na palavra. Deus o ensinou a andar em fé. E é interessante porque Moisés mesmo pergunta, mas eu vou lá, como é que eu vou lá enfrentar Faraó? Eu não consegui nem quando eu era mais jovem, né? Eu tinha acesso a Faraó, eu tinha influência lá no governo. Agora, como que eu vou fazer? E o que Deus dá para ele? Qual a ferramenta que Deus dá para ele? Uma palavra. Deus dá para ele uma palavra e fala, Moisés, a única coisa que você precisa é exercer fé na minha palavra. O eu sou te enviou. Vai lá e fala isso. Você percebe? Deus estava ensinando a andar por fé. Então, todos aqueles que Deus chama, Deus ensina a andar por fé. Não é pelo esforço próprio. Esforço próprio
além de ser baseado em obras, também é baseado num relacionamento de desempenho, num bom desempenho. Então, o que significa? Significa que se eu tenho um bom desempenho, Deus vai se agradar de mim, Deus vai me usar. É como se Deus tivesse obrigado a usar você, não é? E colocar você numa posição de liderança e não o outro. Por quê? Porque o seu desempenho é melhor. Eu não sei se você se lembra, mas lá em Lucas 18:10, tem uma passagem que fala do fariseu e do publicano. E nessa passagem nós vemos claramente que os dois estavam tendo atitudes diferentes. Qual era a atitude do fariseu? Ele dizia que ele merecia ser ouvido por Deus e as suas orações, porque ele era bom, porque ele tinha obras, porque o desempenho dele era 100%, no ponto de vista dele. Mas o publicano, ele chegava diante de Deus inteiramente pela fé, totalmente indigno, falando, Senhor, eu não mereço, eu não tenho, mas tem misericórdia de mim. Então, deixa eu falar algo para vocês, isso aqui mostra exatamente o que é andar no esforço próprio. Andar no esforço próprio é essa atitude do fariseu, de achar que você merece por causa do seu desempenho. Entenda uma coisa, querido, tudo na vida cristã é pela fé. Os que não estão na fé não podem agradar a Deus, não podem realizar nada para Deus. Por quê? Porque a vida cristã é Deus fazendo através de mim. Deus não precisa de mim. Deus quer apenas me usar, porque Ele decidiu fazer. Mas a obra é Ele quem faz. Irmãos, nós temos que aprender isso. Porque muitas vezes nós queremos fazer no lugar de Deus. E andar por fé é não andar no esforço próprio. É interessante que nós vemos Moisés, por exemplo. Deus foi ensinando Moisés o tempo todo, em cada circunstância, a andar pela fé. Andar pela fé. A própria conquista da terra depois era pela fé. Então Deus já estava começando pela fé, porque lá na frente ele ia precisar de uma fé talvez mais ousada. E é assim que Deus faz conosco. Nós vemos Moisés naquela situação em que ele estava lá com os amalequitas. Não dá tempo de eu ler todos esses temas, esses versículos com você, mas à medida que eu for colocando, vá anotando aí para depois você checar, ok? Então, nós vemos que teve uma situação em que os amalequitas cercaram o povo e eles tiveram então que lutar com os amalequitas. O que Moisés fez? Colocou Josué no campo de batalha. Josué então foi guerrear com os amalequitas e Moisés ficou em cima do monte. E a palavra de Deus fala que quando Moisés erguia as mãos, eles ganhavam a batalha. Na hora que ele se cansava e ele abaixava as mãos, aí os amalequitas prevaleciam. O que está falando? Está falando que a obra de Deus não é feita no esforço próprio. Sabia? Não é por causa do esforço que eles venceram, por causa da fé. Por causa da fé. A sua vitória vem pela fé. Então você precisa aprender a lutar. Mas também você tem que aprender a crer. Por quê? Porque Moisés é importante, Josué é importante, mas a vitória nos é dada por Deus. Então, nós temos que ter isso claramente diante de nós. Outra coisa, o esforço próprio, ele também não é baseado. O esforço próprio é agir na boa intenção. Da mesma maneira que o esforço próprio fala de andar nas obras, fala de andar baseado em desempenho, né, num bom desempenho, ele é também baseado na boa intenção. Eu não estou dizendo aqui que obras não são importantes, que o desempenho não é importante. O desempenho é importante, tá certo? E Deus dá valor em desempenho, tá certo? Então, às vezes as pessoas pensam assim, Deus não está muito interessado no meu desempenho, não, nos meus resultados. Isso não é verdade. Uma vez alguém falou isso na minha reunião, falou, vou fazer uma correção aqui. É lógico que Deus está interessado em desempenho. Por quê? Porque lá na parábola dos talentos, ele recompensou o que tinha o melhor desempenho. Portanto, Deus está interessado sim em obras e em desempenho, mas aquelas que são fruto de fé e não de esforço próprio. Ok? Então, o esforço próprio é a boa intenção. E a boa intenção, ela não vai de fato levar você a agir no espírito. Não é só porque você queria fazer algo para agradar a Deus que Deus tem que aceitar. Nós vemos o exemplo, por exemplo, de Sara. Não é isso? Não apenas Sara. Vamos incluir Abraão aqui, né, irmãos? Que só fala de Sara, não só fala de Eva. Então, os maridos todos estavam envolvidos aqui nessa situação, né?
nessa ação carnal que essas mulheres tiveram. Então, Sara decidiu agir no esforço próprio. Olha, a intenção dela era tão boa. Ela queria só fazer o propósito de Deus, só cumprir o propósito de Deus. Só que Sara não entendeu o seguinte, que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. O que é estar na carne? Estar na carne é muitas vezes a boa intenção. Às vezes nós achamos que andar na carne é só coisas ruins, né? Então, quando a gente fala, aqueles que estão na carne devem ser aqueles que estão em pecado. Não, nem sempre a carne é necessariamente o pecado. Às vezes é a boa intenção, como foi de Sara. Ela agiu na carne, porque agiu com boa intenção. Tanto que a Bíblia chama Ismael de filho da carne. E chama Isaac de quê? Filho da promessa. Porque a carne, ela produziu um resultado, mas não agradou a Deus. Mas a fé depois agradou a Deus. Então, nós temos que ter clareza disso. Não é pelo nosso esforço. Não é pelo nosso esforço que nós vamos, sabe, aprender a fazer a obra de Deus. Mas é andando pela fé. Tá certo? Eu me lembro uma vez que nós estávamos, logo quando eu comecei o discipulado. Então, no meu discipulado, comecei com os líderes, depois discipuladores, depois de pastores, e hoje eu discipulo só pastores. Mas é interessante que quando nós começamos no Ministério com Crianças e organizar as células, no ano 2000, eu me lembro que as irmãs voltavam com os relatórios, tudo baseado naquilo que elas tentaram fazer. Então, elas tentavam levantar líderes para células, não conseguiam. Elas tentavam de uma maneira, não conseguiam. Tudo era frustrado. E elas, então, chegavam na minha reunião e falavam, não tem líder. Não, nós já tentamos, ninguém quer liderar. Não, mas não tem jeito. Não, mas não vai funcionar. Um dia eu dei um basta. Falei, olha, é o seguinte, a partir de hoje, ninguém mais vai falar nessa reunião. Não tem líder. Por quê? Porque tem líder. Eles apenas não foram levantados ainda. Nossa, deu um silêncio na reunião. Sabe, ninguém falou nada. E eu pensei, bem, o recado foi dado. Amados, eu decidi andar por fé. Eu falei, já que o meu esforço não está produzindo resultado, então eu vou andar por fé. Alguma coisa vai acontecer. E aconteceu, amados. Aconteceu, porque em 10 anos nós levantamos mais de 1000 líderes de crianças, só em Goiânia. Então os líderes existiam, não existia fé. Às vezes eu vejo muitas pessoas falando para mim, não, pastora Márcia, é porque a gente não tem trabalho com criança, nesse área de criança, é porque lá onde eu moro não tem líder. Até parece que aqui em Goiânia os líderes dão assim árvores na esquina, a gente vai buscando eles, né? Só dá um clique assim, o líder aparece. Olha, aqui não tinha também não. Mas nós resolvemos e decidimos crer. Por quê? Porque Deus falou que Ele ia levantar uma geração de crianças aqui. Falei, bem, se Ele vai levantar, uma geração é muita criança. Deus não falou que ia levantar uma sala de aula. Deus não falou que ia levantar uma igreja local. Ele falou que ia levantar uma geração. Olha, geração fala de milhares de crianças. E depois eu fui olhar, a metade da população mundial é de menores. Então são bilhões. Tem pelo menos aí 2,5 bilhões de crianças no mundo. Eu falei, nossa, mas gente demais. Quem que vai liderar? Eu falei, com certeza, tem líder. Se Deus falou, Ele vai usar pessoas. Você percebe? Com muitas vezes nós queremos fazer as coisas no nosso esforço. Aí como o resultado não vem, nós desistimos. Aprenda a andar por fé. Andar no esforço próprio é não andar no descanso. No descanso. É interessante, porque Deus permite situações para nos ensinar a andar por fé, não é isso? Eu me lembro uma situação que nós tivemos há muito tempo atrás, logo no início do nosso casamento, eu e a Luísio, que nós, como todo casal, né, quando casa e não tem casa, sempre começa a planejar comprar a sua casa própria. E nós compramos uma casa, mas a firma faliu e nós perdemos essa casa. Essa história, ela está parecendo aquela história do Kenneth Hagin, né, da cura do Kenneth Hagin. Tem todos os livros dele, ele testemunha da cura dele. Eu e a Luísa já contamos essa experiência várias vezes. Mas foi algo que, de fato, Deus usou para nos dar um impulso na nossa fé. Então, às vezes, Deus usa as coisas naturais, situações ali, que nem são tão importantes assim, mas que Deus nos ensina a andar por fé.
Bem, nós perdemos então essa casa. Depois de tentar durante anos, de todas as maneiras, documentos, etc., fui atrás de responsável, fui no PROCON e advogado. Um dia o advogado falou para mim o seguinte, falou, olha, você quer um conselho? Esquece. Esquece. Acabou, você não vai ter essa casa de volta. Eu então cheguei na minha casa, mas eu estava tão revoltada, tão indignada, e eu falei, é o seguinte, eu poderia até esquecer, porque eu vou trabalhar, a gente compra outra casa. Eu falei, mas eu não vou esquecer. Eu não vou esquecer por causa do diabo, que o diabo vai ficar falando isso para mim o resto da minha vida. Então agora eu vou orar até Deus me dar uma casa. Nem que seja para eu esfregar na cara do diabo, falou, tá vendo? Aquilo que a palavra de Deus fala é a verdade, o que você faz é mentira. E eu comecei a pagar um preço, foram 2 anos orando. Fui orar, pegava aqueles documentos, processo, e orava e declarava. Olha, eu não estava interessada mais na casa. Eu até falei para o Senhor, falei, o dia que eu ganhar essa casa, o Senhor pode me pedir ela é sua, eu te dou de oferta, nem que eu nunca venha morar nessa casa. Eu vou ter a minha casa. Por quê? Porque eu decidi andar em fé, eu queria ver se realmente funcionava. E foi interessante, porque Deus permitiu aquela situação para ver a minha resposta. Olha, irmãos, Deus não está interessado em me dar casa, não. Deus estava interessado em formar uma pastora. Deus estava interessado em colocar alguém à frente do ministério de crianças, onde só tinha um vale de ossos secos, para ver se essa pessoa ia crer que aquilo ali ia se levantar e transformar num exército. Então, da mesma maneira que Deus usou, depois Deus me deu uma casa, me deu outra, já me deu um apartamento, e hoje eu moro numa casa que é minha. Então, para Deus, não tem dificuldade nenhuma em te dar casa, em te dar carro, em te dar coisas. Mas Deus quer levar você a andar em fé. Deus quer levar você a andar no trilho da palavra. E para isso, Deus precisa gerar situações na sua vida, para que você possa aprender. Mas sabe, eu aprendi nessa situação que eu precisava descansar. Na hora que eu criei na palavra, e que eu comecei a andar de acordo com a palavra, eu comecei a andar no descanso. Porque eu falei, bem, agora não é mais eu que vou fazer, é Deus, então ele faz do jeito que ele quer, no tempo que ele quer. Descansei. Na hora que eu descansei, Deus começou a agir. Enquanto eu estava esperneando e tentando fazer valer os meus direitos, não aconteceu nada. Lá em Isaías 30:15 tem um versículo que diz assim, porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quisestes. Então, irmãs, andar, amados, andar por fé é não andar no esforço próprio. Mas tem um segundo aspecto também de andar por fé. Andar por fé fala. Vou passar aqui rapidinho o PowerPoint, ok? Porque eu já falei todos esses pontos aqui para você. Isaías 30:15, o versículo que eu li. Tá certo? Segundo aspecto de andar em fé. Andar em fé é não andar por vista. Não andar por vista. Lá em 2 Coríntios 5:7, abre sua Bíblia lá em 2 Coríntios 5:7. Andar por fé é não andar por vista. 2 Coríntios 5:7 diz assim, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Então, nós andamos por fé, nós não andamos por aquilo que nós vemos. E às vezes esse ver aqui é o ver através das emoções, é o ver através da mente natural, não é necessariamente ver com os olhos físicos, tá certo? Então, fala de ver com a sua alma. Então, quem é essa pessoa, esse crente que anda por vista? É aquele crente natural. É aquele crente, como diz lá em Romanos 8, que nós lemos, é aquele crente carnal, que não sabe andar no espírito, ele anda na carne. Então, andar na carne aqui pode significar andar pelas emoções. Agora, esses crentes que seguem os seus sentimentos não conseguem ser guiados por Deus, tá certo? Por quê? Porque, olha, irmãos, qualquer coisa que nós fazemos sem confiar em Deus, ou buscar em Deus e esperar em Deus, é carne. Então, quando você anda pelas suas emoções, você anda na carne. Então, normalmente esse crente é assim, na igreja ele é super animado. Ele dá glória a Deus, ele levanta a mão e ele pula, né? Mas em casa ele é desanimado. Né? Ou então, para fazer qualquer outra coisa, vamos jejuar, irmão?
Ah, eu não estou podendo, sentindo uma dor aqui na boca do estômago, assim, estou com uma enfermidade. Aí para as coisas de Deus, ele é desanimado. Mas para o oba-oba, ele é 10. Isso é emoção. Porque na hora que eu estou sentindo a vibração, aí eu faço. Mas na hora que eu não estou sentindo, aí eu desanimo. Olha, amados, não é assim não. Não é assim que nós aprendemos a andar no Senhor. Nós aprendemos a andar de acordo com a palavra. E você sabe que Deus nos ensina? Vão vir situações na sua vida em que você precisa identificar e dar a resposta. O problema é que às vezes nós damos a resposta errada, na hora que tem que dar a resposta certa. Como eu falei para você, Deus nos ensina. Eu me lembro uma vez, uma aula que eu estava dando, exatamente essa aula que eu estou dando hoje. Eu estava ministrando uma aula no cursão. Mas como que Deus usou a situação? Foi num dia que eu estava assim, aconteceu alguma coisa, não me lembro exatamente o que era, mas aconteceu uma situação em que eu fiquei assim muito chateada. Sabe quando você está assim mal, que você quer mais ir para casa, ficar sozinho e chorando as suas mágoas, lambendo as suas feridas, né? Queria conversar com ninguém. Eu falei, você quer saber? Eu vou para casa. E eu passei na secretaria, nosso prédio ainda era em outro local, passei na secretaria para pegar alguma coisa, não sei se era a chave do carro, alguma coisa para eu ir para casa. Para que eu passei? Na hora que eu entrei, o Aloísio estava lá, dei de cara com o Aloísio. E exatamente naquela tarde, o professor não foi, o professor do cursão. E ele tinha uma turma que estava começando lá, com mais ou menos uns 40, 50 irmãos. E ele já estava esperando há uns 15, 20 minutos. Se o professor não chegou, e ele não ia dispensar a turma, não podia dar aula, e eu apareci. Na hora ele olhou para mim e falou, Márcia, é você. Falei, eu? Eu o quê? Ele falou, vai dar aula agora no cursão. E saiu. Meu marido é uma bênção, irmãos, porque se eu não aprender a andar por fé com Deus, eu aprendo com ele. Porque não tem esse negócio não, é assim, toma aqui e vai lá. Mano, eu não tive nem chance de me explicar, de dizer que eu não estava bem, que eu não podia dar aula. Não, eu simplesmente fiquei assim, tão chocada. Eu falei assim, gente, ele não tem a mínima noção de como eu estou, não tem condição de dar aula. E peguei aquela apostila, a secretária só falou para mim a página. Eu não sabia onde era a sala, eu não sabia qual era a matéria, não sabia nada. Eu fui andando assim totalmente, como diz, né? Como Deus falou para Abraão, vai para a terra que eu te mostrarei. E eu fui. E ela falou a página. A hora que eu abri na página, que eu olhei para aquela turma, sabe qual era o tema? Andar por fé é não andar por vista. Eu falei, realmente eu mereço. Eu mereço, hoje vai ser aqueles dias. Mas na hora eu falei assim, você quer saber? Eu vou falar agora, eu vou abrir a minha boca e eu vou falar assim para o inferno ouvir. Mas eu vou dar uma aula como eu nunca dei na minha vida. Eu me dispus a fazer isso. Eu estava sentindo alguma coisa? Não estava sentindo nada. Estava vendo alguma coisa acontecendo? Não estava vendo nada. Estava totalmente fora de condições para fazer aquilo. Mas eu comecei a ministrar, comecei a falar e a unção de Deus veio. A unção de Deus veio, eu percebi que estava fluindo e que Deus estava falando com aquelas pessoas. No final daquela aula, uma mulher chegou para mim e falou assim, olha, eu comecei a fazer esse cursão aqui, eu nem crente sou. Eu quero falar uma coisa para você. Hoje eu me converti. Na hora que você orou, eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu fiquei assim perplexa. Por quê? Porque Deus às vezes decide nos surpreender, não é? E Ele nos usa, às vezes, exatamente na hora em que você não tem nenhum vigor físico, às vezes que você se acha sem condições, mas que você precisa andar por fé, depender dEle completamente. Então, eu creio que nós aprendemos na hora que nós damos as respostas. Mas você sabe uma coisa também que fala sobre andar por vista? Que andar por vista é você colocar o foco nos problemas. Nós vemos que Deus estava ensinando o povo lá em Israel, que eles iam ter a terra, mas a terra não era assim de graça. Não é chegar lá e tomar posse, não. Da mesma maneira que Deus faz hoje. Deus fala para você, vou te dar muitos discípulos. Aí você chega lá para liderar uma célula, mas é difícil, mas não rompe. Aí você fala, não, isso é coisa da minha cabeça. Não, Deus falou mesmo. Só que, meu irmão, você tem que aprender a andar por fé. Tá certo? E nós vemos isso aqui, lá em Canaã, né? Como que aconteceu as coisas? Deus mandou
Moisés mandou os espias, mas em vez deles olharem a terra, Deus falou para ir olhar a terra. Olhar a terra significa ver as bênçãos. Ver, sabe, a terra que mana leite e mel. Ver a probabilidade. Ver, sabe, as promessas. Não, mas sabe o que eles enxergaram? Eles enxergaram só os problemas. Eles viram só gigante. Aí eles voltaram com aquele relatório. Por quê? Porque os olhos deles ficaram lá. Andar por vista é isso. É quando você coloca os olhos nos problemas e você não sabe colocar os olhos nas promessas. Então você precisa aprender a vencer os gigantes que Deus está colocando para você. Graças a Deus, às vezes Deus começa com um anão, né? Deus põe um anãozinho na sua frente para você vencer. Você vai levantando, não é isso? Mas você tem que vencê-los. Mas é interessante que nós vemos aqui o resultado daqueles que andam por vista. Qual é? O mesmo dos espias. Eles começaram a infamar a terra. Infamar. Como é que eles fizeram isso? Como foi que é perceptível que como é que eles colocaram os olhos nas dificuldades? Porque eles murmuraram. Eles falaram mal das promessas. Ele falou mal da terra. Então eles começaram a falar os problemas e não as bênçãos. Então Moisés falou, não, peraí, eu quero saber do mel. Não, só tem gigante. Não, eu quero saber do leite. Não, é difícil demais. Então às vezes nós vimos isso. Como? Irmão, você começa a falar, irmão, na minha célula só tem gente difícil. Ou então fala, não, na minha cidade é difícil demais. Ô povo duro. Nossa, mas que cidade difícil. Não, lá é difícil. Ou então, nossa, o meu marido. Não, a minha mulher. Oh, mas é difícil. Aí começa só a falar mal. Meu irmão, se você começar a murmurar e falar dos problemas, você vai colocar seu foco naquilo ali. Isso fala de andar por vista. Andar por fé fala, maior é o que está em mim. Maior é o que está em mim do que está no mundo. Maior é o Senhor para fazer coisas maiores. Andar por fé é você dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Você pode todas as coisas, mas você precisa aprender a tirar os olhos, sabe, dos problemas, daquilo que está à sua frente e colocar os olhos no Senhor. Eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E o meu socorro vem. O meu socorro vem. Eu não sei a hora, eu não sei o dia, mas ele vem. Isso é fé. O grande problema de andar por vista é a confissão errada. Então, porque você põe os olhos ali, você começa então a confessar coisas erradas. Olha só o que fala lá em Números 14. O que a Bíblia registrou a respeito desses espias que representavam ali todo o povo, né, aquela geração. Em Números 14, 27, 36, fala assim, até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Eu tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Olha, eles estavam murmurando contra quem? Contra Moisés, contra, né, a liderança que estava ali, mas Deus tomou aquilo para si. E é interessante porque nós vemos um versículo que diz o seguinte, os homens que Moisés mandara a espiar a terra e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. Esses homens morreram no deserto. Essas pessoas não tiveram frutos. Essas pessoas foram reprovadas por Deus. Olha, irmãos, tenha cuidado. Porque muitas vezes as pessoas pensam o seguinte, a gente conta testemunho de Goiânia, aí a pessoa pensa o seguinte, não, mas funciona em Goiânia, mas não funciona aqui. Funciona. Por quê? Porque a cidade pode ser diferente, o povo pode ser diferente, mas o Deus é o mesmo. O Deus é o mesmo. Aquele Deus que estava lá em Canaã é o mesmo que está hoje em Goiânia, é o mesmo que está aonde você está. O mesmo Deus que opera na minha vida, que opera no meu casamento, que opera no meu ministério, na minha liderança, é o Deus que opera na sua. Opera na sua casa, opera na sua liderança, opera na sua vida. Agora, talvez a fé não seja a mesma. Mas a fé, ela vai crescendo à medida que você responder. Não adianta você tentar negar a palavra. Negar a verdade não vai alterar, ok? Então você tem que aprender a andar por esta palavra. Andar por fé é crer na palavra, sem você ver a realidade. Você não tem que ver nada não, meu irmão. Você tem que crer. O que está escrito lá em Marcos 11, 24?
Marcos 11, 24, dizem que esse versículo foi escrito por Kenneth Hagin. Porque todos os livros dele, ele menciona esse versículo. Porque isso aqui fala de andar por fé. Diz assim, por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Percebe aqui? Primeiro você crê, sem ver. Depois, assim será convosco. É muito interessante isso, como que Deus nos ensina a crer na palavra, para depois nós vermos o resultado. Então, nós vemos que a confissão errada, ela nos impede de ver a manifestação do poder de Deus. Aprenda a andar pela palavra e Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Aprenda a declarar a palavra. Deus vai honrar você. Por quê? Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Se você crê, assim será. Porque é assim que Deus age. Amém? Então, nós vemos que a verdade da palavra de Deus, ela não muda, irmãos. Ela não muda. O que tem que mudar é a nossa experiência. A palavra está certa, a nossa experiência é que está errada. Talvez você esteja pensando, mas isso aí que a pastora Márcia está falando nunca funcionou na minha vida. Então eu posso afirmar para você, a palavra está certa, a sua experiência é que está errada. Então eu fico com a palavra. Terceiro e último princípio. Andar em fé é renunciar ao entendimento próprio. Então, primeiro, eu ando em fé quando eu aprendo a não andar no meu esforço próprio. Porque não sou eu que faço, é Deus que faz através de mim. Eu aprendo a andar em fé e andar no Espírito quando eu decido não andar por vista, mas andar por aquilo que eu creio. Eu coloco os olhos nas promessas, no que Deus falou, e não naquilo que eu estou vendo. Eu não estou vendo nada. Na minha frente tem um vale de ossos secos, mas eu estou vendo um exército. É assim que nós aprendemos, é assim que nós crescemos. Primeiro eu creio, se credes, verás. Se não credes, não verás. Então, primeiro você vê o resultado pronto. Depois, ele se manifesta. Entendeu? Primeiro você vê a célula multiplicando. Depois ela se multiplica. Primeiro você vê um líder em treinamento ousado. Depois ele é levantado. Como é que você acha que eu cheguei a mais de 1000 células de crianças? A mais de 1000 líderes de crianças? Porque eu sou uma líder excepcional? Porque eu tenho uma estratégia, sim, um segredo, ninguém sabe. Não, meu irmão, é isso aqui que eu estou pregando para você. Eu ouvi isso no seminário, depois eu comecei a ensinar, depois Deus começou a me testar, depois Deus me permitiu situações da minha vida e eu aprendi. E eu vou dizer algo para você, funciona. Isso funciona, é real. Então coloque em prática e você vai ver coisas tremendas. Deus não quer exaltar o seu nome. Deus não quer exaltar o nome da sua igreja. Deus não está querendo exaltar o nome da sua cidade. Deus quer exaltar o nome dele. Então não importa o seu nome, não importa a sua função, não importa o seu título, importa sim o Senhor. Renunciar ao entendimento próprio. Lá em Hebreus 11, 1, 2 diz assim, ora, a fé é a certeza. A fé é o quê? O que a Bíblia fala que é a fé? A fé é a dúvida? A fé é o quê? A certeza. A certeza. Eu não vi nada, mas eu tenho certeza que vai acontecer. Isso aqui é totalmente fora do entendimento. Você tem que ser meio louco para crer na Bíblia, não é não? Por isso que a Bíblia fala dos loucos, né? Que Deus não chama os sábios. Ele não chama os entendidos, ele chama os loucos. Porque é muita loucura você crer em algo que você não vê. Mas a palavra de Deus fala, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Deixe-me te fazer uma pergunta. A Bíblia fala que a fé é a convicção de fatos que eu não vejo. Então, eu sou salvo pela fé, não é isso? Fé em quê? Fé na cruz. Fé na obra da cruz. Eu creio que um dia Jesus morreu e que um dia Jesus ressuscitou. Eu vi esse fato? Não. Eu não vi, você não viu. Como é que você sabe que você é salvo, se você não viu? Pela fé. Porque eu creio que aconteceu e que isso é real. Da mesma maneira, é tudo na sua vida cristã. Você tem que ter fé num fato que você não viu. O fato é a multiplicação da célula, o fato é a liderança, o fato é a restauração do casamento, o fato é a promessa de Deus na sua vida.
Então, isso é fé, isso é certeza. Tá certo? Lembra de uma coisa, meu querido. A palavra de Deus fala que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Talvez você está passando agora o meio do caminho, que é a parte mais difícil. Mas tenha certeza que o resultado virá. Essa história ainda não terminou. Ela vai terminar na hora que Deus for glorificado. Então permaneça e Deus vai te dar a vitória. A fé é a certeza de coisas que se esperam. O que você espera? O que você espera? Aquilo que você está esperando, Deus também quer te dar. Quando nós falamos que andar por fé é não andar no entendimento próprio, fala daquele modo natural de pensar, tá certo? Que muitas vezes impede a pessoa de colocar a fé na palavra de Deus. É por isso que Deus não chama muitos entendidos, mas Ele dá entendimento àqueles que Ele chama. Amém? Fala isso para a pessoa que está perto de você. Fala, Deus não chama os entendidos, mas Ele dá entendimento àqueles que Ele chama. Glória a Deus, porque isso é maravilhoso, irmãos. Deus usa os que creem, porque os que creem andam pela palavra. Ora, nós falamos que andar em fé é andar no trilho da palavra. Então, se andar em fé é andar no trilho da palavra, andar no entendimento próprio se opõe à palavra. Então, quando você vai glorificar a Deus, você está glorificando, então, a palavra de Deus. E deixa eu falar para você aqui algumas maneiras ou algumas circunstâncias que demonstram realmente aqueles que andam no entendimento próprio. Primeiro, é andar na independência. Independência fala, vou passar rapidinho aqui, tá certo? Então, a independência, ela fala de pessoas que não conseguem depender de Deus. No texto, lá em 2 Coríntios, que fala sobre levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo, esse pensamento significa no original planos. Então são aqueles planos feitos fora da vontade de Deus. Né? Não é fruto de fé em Deus, é meramente um desejo humano. Isso é entendimento humano. Outra coisa, pecados ocultos que não são confessados. Então, às vezes a pessoa tem um entendimento seguinte, Deus não vai se importar com isso não, a coisinha está à toa, uma mentirinha, um trenzinho à toa. Né? Todo mundo faz isso. Você está enganado, meu querido, Deus se importa. Quando você age dessa maneira, você anda de acordo com o entendimento próprio. A palavra de Deus fala lá em Mateus 10:30, que Deus conta até os cabelos, os fios de cabelo da nossa cabeça. Por que Deus faz isso? Porque é importante. Se Deus dá importância a isso, você acha que Ele não vai dar importância àquele pecadinho que você acha que é sem importância, insignificante? Então, isso é entendimento próprio. Entendimento próprio, motivações erradas, é exercer fé em coisas que Deus não te deu. Né? Por exemplo, a doutrina da prosperidade. Fica mais preocupado em ter coisas, sabe, do que em honrar o Senhor. Cuidado com isso. Eu me lembro uma vez que eu estava no seminário, estava dando aula já no seminário, e foi essa situação, exatamente essa situação da casa que veio para me confrontar. E eu tinha que dar aula exatamente dessa matéria. Mas essa matéria já assim, eu já passei de tudo com ela. Deus já usou de tudo para me ensinar. Mas eu estava indo dando aula, eu ia dar aula sobre andar em fé. E enquanto eu estava andando, eu estava indo a pé. Nossa, eu sentia tanta resistência, o diabo falava tanto na minha mente. Falava, quem é você para dar aula sobre fé? Olha para a sua experiência. Não, vocês perderam uma casa. Todo mundo sabe. Olha que vergonha, saiu até na televisão. Mas você não pode nem falar, você não tem testemunho, você não tem realidade. Nossa, eu estava quase voltando já para minha casa. Acho que naquele dia tinha um anjo me empurrando e um demônio me resistindo. Eu parei na esquina, falei, esquece de uma coisa, eu vou resolver esse negócio agora. Eu levantei aquela apostila lá na esquina e levantei a minha mão. Falei, Senhor, eu vou dar essa aula. Eu decido honrar a tua palavra e o Senhor vai honrar a minha fé. Naquele dia eu fui e falei, mas eu creio que Deus cumpriu a parte dele. Ele me deu a casa que era o desejo do meu coração e eu continuei honrando o Senhor. Nunca me calei, tendo ou não visto as promessas na minha vida. Então tenha a motivação correta, sabe? Faça as coisas com entendimento na palavra e não com entendimento próprio. Sabe? Achar os padrões do mundo normais, também andar no entendimento próprio. Quantas vezes eu vejo nas igrejas pastores que falam, não tem trabalho com criança não, nós temos uma salinha lá, a gente põe um filminho lá para eles não atrapalhar a palavra. Isso é entendimento próprio, isso é pecado. Você está deixando o Walt Disney disciplinar os seus filhos, né?
Para de andar no entendimento próprio, começa a andar por fé. Essas crianças serão discípulos, pastores e profetas. Sabe? Exerça a sua fé e coloca alguém lá para falar a palavra. Então, tenha uma postura de crer, não seja inconstante na sua fé. E Deus vai honrar você. Eu creio realmente que aquilo que Deus fala, Ele cumpre. E eu quero encerrar aqui falando de 1 Coríntios 1, 26. Eu quero deixar esse versículo aqui para você. Ok? Porque esse versículo fala exatamente daquilo que nós estamos falando. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos e nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. As coisas loucas, as coisas fracas e as coisas humildes falam daqueles que creem, daqueles que não andam por vista, não andam pelo esforço próprio e não andam pelo entendimento próprio. Que Deus possa abençoar você.